Fala pessoal da terceira série do ensino médio, nós vamos iniciar a nossa resolução da primeira atividade orientada para desenvolvimento dos descritores 6 e 14, que são respectivamente identificar a localização de pontos no plano cartesiano e identificar a localização de números na reta numérica. Então o primeiro exercício diz: os centros dos círculos coloridos de cinza sobre o sistema de coordenadas cartesianas representam as localizações dos principais pontos turísticos de uma cidade registrados por um turismólogo. O ponto de coordenadas 2 e menos 3 corresponde à localização de qual desses pontos turísticos? Então, a primeira coisa que você precisa saber é: o plano cartesiano ele tem um eixo chamado x, que é uma reta horizontal, e um eixo chamado y, que é uma reta vertical. O encontro das duas me dá a origem, e a origem está aqui, ó, 0. E aí, como o eixo x ele é horizontal, a partir do 0, você só pode andar para a direita, se você tem números positivos, e para a esquerda, que são números negativos. A partir do 0 também, no eixo y, como ele está em pé, você sobe quando tem número positivo e desce quando tem número negativo. Esses dois números aqui se chamam par ordenado, porque são dois, e ordenado é porque tem uma ordem. O primeiro representa a coordenada do x, o segundo representa a coordenada do y. Então, quando você olha aqui que o x vale 2 positivo, então significa que você tem, a partir do zero, andar 2 unidades para a direita. 1, 2. Chegou aqui, ó, nessa localização. Como o y é negativo, então você vai descer 3 unidades a partir da localização do x. Então, olha onde você vai parar. No centro do teatro. Então, se você marcou a alternativa E, você acertou a primeira questão. A segunda questão diz assim: observe o ponto N, está aqui embaixo, desenhado no plano cartesiano. Qual é o par ordenado correspondente à localização do ponto N? Então, queremos saber as coordenadas do ponto N. Então, primeiro vamos olhar o deslocamento dele no x e depois no y. Então, observa aqui, ó, que o ponto N ele fez um deslocamento no x para a esquerda. Ele andou 1, 2, 3 unidades para a esquerda. Então, a coordenada x vale 3. A partir daqui, ele desceu 1, 2, 3, 4 unidades. Então, coordenada y, menos 4. Se você marcou a alternativa D, você acertou a segunda questão. A terceira questão diz o seguinte: a figura abaixo representa uma parte de uma reta numérica. Observe. Na figura, qual é o número correspondente ao ponto A? A primeira coisa que você tem que observar é isso aqui, ó. Ele está andando de 5 em 5 e não de 1 em 1. Isso significa que cada casa que você for andar para a esquerda, você tem que subtrair 5. Se você vai andar para a direita, você tem que somar 5. Então, sabendo disso, nós temos aqui menos 5, nós temos aqui menos 10, menos 15 e, chega no ponto A, menos 20. Então, se você marcou a alternativa B, você acertou. Questão número 4. Observe os pontos assinalados no plano cartesiano ao lado. Então, nós temos aqui o ponto P e o ponto Q. As coordenadas dos pontos P e Q são, respectivamente, então, nessa ordem. Primeiro ele quer coordenadas do ponto P, depois ele quer coordenadas do ponto Q. Então, vamos olhar aqui, ó. O ponto P, ele andou para a direita, o ponto Q andou para a esquerda. Então, o ponto P andou 1, 2, 3, 4 unidades para a direita. E ele subiu, de novo. E ele subiu 1, 2, 3. Então, nós temos aqui coordenadas 4, 3. Só por esse ponto, eu consigo já eliminar, ó,
alternativa A, alternativa B, alternativa E. Eu fico entre a C e a D. Quando você olha aqui no ponto Q, ele andou 1, 2, 3, 4 unidades para a esquerda. Então, coordenada x menos 4. Depois ele desceu 1, 2. Então, coordenada y valendo 2, negativo. Então, se você marcou aqui, ó, alternativa C, você acertou. Questão número 5 diz: no plano cartesiano ao lado, foram representados 3 pontos, P, Q e R. Nessa ordem, nós queremos saber quais são as suas coordenadas. Então, ponto P, ponto Q e o ponto R. Então, observe aqui, ó, ponto P, ele andou 1, 2, 3 unidades para a direita, então coordenada x vale 3, e ele subiu 1 unidade, então coordenada y, 3 e 1. Então, só de saber as coordenadas do ponto P, eu já elimino a letra A e já elimino a letra B. Agora vamos olhar aqui o ponto Q. O ponto Q está aqui, ó. Observa que em relação ao x, ele não andou nem para a direita e nem para a esquerda. Ele só desceu. Então, se ele não andou nem para a esquerda e nem para a direita, coordenada x dele é 0. E ele desceu 3 unidades. Então, ponto Q tem coordenadas 0 e menos 3. Então, eu já consigo eliminar aqui, ó, a alternativa D e a alternativa E. Então, se você marcou a letra C, você acertou. Questão número 6. A figura seguinte apresenta parte do plano de uma cidade. O ponto P representa a piscina municipal, o ponto E, a escola, e o ponto M, a casa de Maria. As coordenadas que representam as posições da piscina, escola e casa de Maria são, respectivamente, então vamos olhar aqui na ordem. Então a piscina está aqui, ó. Coordenadas da piscina. A piscina, ela andou 3 unidades para a direita. A piscina andou não, né? A localização dela é 3 unidades para a direita. E depois ela subiu 4 unidades. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Então, piscina tem coordenadas 3 e 4. Dessa forma, nós já podemos eliminar a letra B e a letra C. Então, ficamos entre a letra A e a letra E. Perdão, A, D e E. Beleza. Então, o próximo que a gente vai olhar é a escola. A escola está aqui. Então, a localização da escola, também 3 unidades para a direita, só que subiu apenas uma, 3 e 1. Então, a alternativa A tem 3 e 1, a alternativa E também tem 3 e 1. Então, eu já posso eliminar a alternativa D. Então, sobrou aqui a casa de Maria. E a casa de Maria, observa que a localização dela é para a esquerda. 1, 2 unidades para a esquerda. Então, aqui, menos 2. E depois subiu. 1, 2, 3, 4. Então, confirmando aqui que é a alternativa A. Questão número 7. Observe abaixo a reta numérica dividida em segmentos de mesma medida. O número racional representado pelo ponto x é quanto? Bom, primeiro, a letra E você não pode marcar de jeito nenhum, porque nós temos que o x está do lado negativo. Depois você vai olhar o seguinte, qual é a distância entre menos 6 e menos 4? A distância entre dois números, basta você pegar o maior e diminuir do menor. Só que nesse caso esse menor é negativo. E aí quando você faz menos com menos, vai dar mais. Você descobre que a distância entre menos 4 e 6 e menos 6 é de 2 unidades. Sabendo disso, observe que entre eles tem 1, 2, 3, 4 espaços. Então, o tamanho de cada espaço, cada espaço mede 2 dividido por 4.
ou seja, 0,5. Significa, então, que se você vier aqui para a esquerda, você tem menos 4,5. Se você marcou a alternativa C, parabéns, você acertou. Questão número 8. Observe a reta numérica abaixo. O número 0,20 está representado pelo ponto. Bom, primeira coisa, você não pode marcar o ponto A, porque o ponto A está do lado negativo. Você não pode marcar o ponto D, porque já passou de 1. E você não pode marcar o ponto E, porque já está no 2. Então, você ficou entre B e C. Então, 0,20, se você observar aqui, ó, tem 10 espaços entre 0 e 1. Isso significa que você tem aqui 0,1 e logo em seguida aqui você tem 0,2, que também pode ser representado por 0,20. Então, se você marcou letra B, você está de parabéns. Questão 9. Sobre a reta numérica abaixo estão marcados os pontos H e N. Quais são as coordenadas de H e N? Então, primeira coisa, assim como fizemos no exercício anterior, precisamos saber qual é a distância entre 0,6 e menos 0,3. Então, se você faz aqui a distância, menos com menos vai dar mais. Então, você vai descobrir que a distância entre eles é de 0,9. E aí, quantos espaços existem entre eles? 1, 2, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Caramba, eles facilitaram mesmo. 9 espaços. Então, cada espacinho desse aqui vale 0,1. Então, sabendo disso, eu tenho 0, 0,1, 0,2 para o N. Aqui, menos 0,3, então andando para a esquerda, menos 0,4. Então, H vale menos 0,4 e N vale 0,2. Se você marcou a letra E, você acertou. E chegamos, então, na última questão. O número correspondente ao ponto P nessa reta, que está dividida em pedaços iguais, vale quanto? Então, vamos lá. Primeira coisa, distância entre 3 e menos 3. A distância entre 3 e menos 3 vai dar 6. Beleza. Quantos espaços existem entre eles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso significa que cada pedacinho desse aqui, ó, vale 6 dividido por 10, ou seja, 0,6. Então, eu posso caminhar para a esquerda sempre subtraindo 0,6. Dessa forma, aqui eu vou chegar em 2,4, menos 0,6 vai dar 1,8, menos 0,6 vai dar 1,2, e aqui no ponto P, 0,6. Então, se você marcou a alternativa D, parabéns, você concluiu com sucesso a sua atividade.